nossa série sobre o Salmo 23 e hoje é a terceira mensagem sobre as emoções danificadas. Salmo 23:3 diz: refrigera a minha alma ou conforta a minha alma. Esta é uma boa notícia. Todos nós precisamos de restaurar a nossa alma periodicamente. A alma é quem nós somos no nosso interior. E tratar a nossa alma é por isso tão fundamental. E como é que o bom pastor faz isso por nós? Eu gostaria de ver 3 áreas contigo. A primeira delas é: deixa Deus retirar a tua culpa. A importância de que algo que está dentro de nós, a nossa culpa, é algo que só Deus pode tratar. Salmo 38 diz: no meu corpo não ficou nada são, dos meus ossos não ficou nenhum inteiro por causa da tua ira, por causa das minhas culpas. A culpa é algo que pode verdadeiramente destruir a nossa vida. Se calhar todos nós conhecemos pessoas que por causa da sua culpa têm estragado. Muitos de nós tentamos negar, esconder as nossas emoções. Outros dizem que não é nada, minimizam o seu sentimento de culpa. Outros procuram racionalizar. Racionalizar como pensando que aquilo não é real. Outros culpam outros. E finalmente outros se autopunem. Mas nada disto é a resolução da culpa. Entregar a nossa culpa a Deus é um ato de fé. Romanos capítulo 3 diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Cristo Jesus, que os libertou do poder do pecado. Todos nós temos pecado, mas Deus não nos declara culpados. Se eu confio em Jesus Cristo, e Ele leva todos os meus pecados, Ele pagou todos os teus pecados, tudo o que tu fizeste e tudo o que tu irás fazer. Nenhum psicólogo pode remover a tua culpa, mas Deus pode. Na verdade, o pecado não é baseado no quão mau tu és, mas no quão bom Deus é para ti. O que importa não é o que tu fizeste, mas o que Cristo fez por ti. Então, como é que tu recebes o perdão de Deus? Reconhece que falhaste. Confia em Deus. Confia que Deus te perdoa. Confia que Ele verdadeiramente sabe quem tu és, Ele te vai perdoar. E se mesmo assim, depois de pedires perdão a Deus, te sentires pecado, te sentires culpado, bem, talvez tenhas que perceber que tu não entendes como é que Deus te perdoa, porque o perdão de Deus verdadeiramente é imediato, é livre, completo e incondicional. A palavra diz que Ele lança nas profundezas do mar o nosso pecado. Ele perdoa tudo o que tu fizestes. Colossenses capítulo 2 diz: quando estávamos mortos nos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os pecados. Deus anulou a dívida que era contra nós. Ou seja, Deus perdoou tudo o que tu fizeste, apagou a prova. Quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. E tu e eu não somos ninguém para não nos perdoarmos a nós mesmos como Deus perdoou. Será que depois de pagares uma dívida ou uma conta, tu ainda ficas preocupado com ela? Não. Na cruz, Cristo disse: já está consumado, já está pago. Tu não precisas te preocupar mais. Volta-te para Ele. A segunda coisa importante é deixarmos que Deus também nos alivie o nosso pesar, a nossa dor. Algo que pesa na nossa alma. E na vida tu e eu iremos experimentar muita dor. Deus sabe o que é que tu estás a passar, o que é que eu estou a passar. Deus sofre connosco, mesmo no meio da dor. Na altura do 9 de setembro de 2001, muita gente perguntou onde é que Deus estava. E muitas respostas foram dadas, mas algumas que eu acho que são das mais sábias, dizem que Deus estava onde sempre esteve, no trono de Deus, e a sofrer ao lado daqueles que sofriam. O que é que tu fazes quando estás com o coração quebrado, com dor, com tristeza? Fechas-te numa concha, escondes-te numa caverna, isolas-te dos outros e dizem: ninguém mais me vai magoar. Deus quer restaurar a tua alma. David, na Bíblia, sabia muito bem o que era isto. No Salmo 31 ele diz: tem compaixão, Senhor, de mim, porque estou muito angustiado. Os meus olhos consomem-se de tristeza, bem como a alma e as suas entranhas. Às vezes estamos com dor e tristeza por causa das nossas más escolhas. Em 2 Samuel, capítulo 12, David cometeu adultério com Betseba e levou à morte do seu marido.
Ele carregou a sua culpa disso e levou a Deus em oração no Salmo 51. E se tiver tempo, leia este salmo, que é muito... E vai encontrar também a restauração. Mesmo assim, ele sentiu a dor. Fruto dessa relação ilícita, Betseba engravidou e deu à luz um menino, que pouco depois morreu. Enquanto ele não morria, David orava e dizia: Deus, não cura esse bebê, poupa essa criança, porque ele não fez nada de errado. Eu fiz, mas o bebê morreu. O que é que David fez com a sua tristeza? 3 coisas que eu acho que nos podem ajudar também perante as dificuldades que nós passamos. Aceitar aquilo que não pode ser alterado. David se levantou do chão e ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Mas agora que está morto, por que jejuaria eu? Será que eu vou poder trazê-lo à vida novamente? O primeiro passo para a saúde emocional, a cura, a restauração, é aceitar. Aceitar o que não pode ser alterado. Eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso mudar as mágoas que eu experimentei, nem tu podes. Então tens que aceitar. Aceitar aquilo que não pode ser alterado. A segunda coisa é aceitar e entregar tudo a Deus em oração. Entrega a Deus. A dor é inevitável, mas a miséria é opcional. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. David, depois de se ter lavado, trocado de roupa, entrou na casa de Deus e adorou. David fez o que muita gente não faz quando está a passar por tristeza. Ele saiu, foi à igreja e adorou a Deus. Só Deus lhe deu uma nova perspectiva para enfrentar aquela dor. A terceira coisa que ele fez é que focou naquilo que ainda não estava perdido. Em 2 Samuel 12, 24, diz que David foi consolar Betseba, sua mulher, foi visitá-la, teve relações com ela e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Salomão. Alguns de nós passamos por tristezas, mas Deus não terminou com a nossa vida e Ele ainda está connosco. Pede a Deus: Senhor, remove a minha culpa, alivia a minha dor. Deus tem planos para ti enquanto tu estás vivo. O melhor de Deus ainda está para vir. E a terceira área que eu quero falar contigo para Deus restaurar a nossa alma tem a ver com substituir o nosso rancor, a nossa amargura. Amargura, falta de perdão, vem como resultado daquilo que outros nos fizeram a nós. Eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz, mas eu sinto amargura por aquilo que outros me fizeram. As pessoas vão te magoar, às vezes intencionalmente, outras vezes sem querer. Seja como for, tu tens a escolha, eu tenho a escolha. Deixar que as circunstâncias possam me arruinar ou fazer um novo caminho, o caminho do perdão. Jó diz: o insensato revolta-se e morre por causa disso. O ressentimento não fere outra pessoa, o ressentimento só nos fere a nós. Alguns de nós permitimos que a dor do nosso passado continue a nos magoar hoje, no presente. Romanos capítulo 12, 19 diz: meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos, deixem que seja Deus a castigar. Ou seja, eu e tu viveremos momentos assim, em que teremos este desejo de fazer justiça e que precisamos de aprender a nos entregar a Deus. Um dia, Deus vai fazer contas com todos. Um dia Ele vai corrigir todos os erros. Faz-me lembrar no meu ministério, quando eu deixei a minha primeira igreja. Quando eu deixei aquela igreja e fui para um novo lugar, onde agora estamos, em Irmesinde, eu continuei a ir àquela igreja. Pedi ao pastor para continuar a ir lá durante a semana. Eram cultos com muito pouca gente. E o pastor me disse para eu não voltar lá, porque não era bom, que eu era o antigo pastor. E naquela hora eu pensei, e por respeito a ele, decidi não ir lá mais. Mas para surpresa minha, passado 3, 4 meses, ele decidiu, numa Assembleia Geral, pedir para que o meu nome fosse retirado da lista de membresia, porque eu não ia à igreja. Claro que eu poderia me querer vingar, e esse desejo passou no meu coração, mas eu preferia entregar-me a Deus e saber que Ele iria fazer justiça. Precisamos de aprender a nos livrar de toda a ira e ressentimento, como Efésios 4:32 diz: e perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou. Há um verdadeiro paraíso e há um verdadeiro inferno. Um dia Deus vai acertar as contas. Entretanto,
Deus te encoraja nesta vida a perdoares como foste perdoado por Ele. Martin Luther King dizia que a amargura é cegueira. Se eu me tornar amargo a cegueira, ela vai me cegar. E se ela me cegar, eu só vou começar a dar atenção ao mal, ao preconceito, ao pecado. E vai-me impedir de ver a Deus. Deus espera que tu e eu nos deixemos cuidar por Ele. Refrigera a minha alma. O que significa perdoar de todo o coração? Significa escolheres perdoar. Como no curso de Liberdade em Cristo nós aprendemos, Senhor, eu escolho perdoar a seguinte pessoa por aquilo que ela me fez, o que me fez sentir. Escolher perdoar é verdadeiramente uma escolha, não é um sentimento. Nós perdoamos para parar a dor. Perdoamos para nosso próprio bem. Pensamos que ao perdoar estamos a dar liberdade a essa pessoa, mas não, estamos a trazer liberdade para nós próprios. Refrigera a minha alma, consola a minha alma. David sabia muito bem isto. Existe um paralelo entre este sentimento e uma ovelha virada. O termo que fala de uma ovelha que se virou de costas e não consegue se desvirar sozinha e se pôr de pé. Uma ovelha virada é uma situação triste. Por mais que ela tente mudar, lutar freneticamente, ela não se vai conseguir levantar e pôr de pé. Geralmente fica a bater as patas, frustrada e assustada, e se o pastor não aparecer no local, dentro de um certo período de tempo, ela vai morrer. Daí que sempre ele tem que estar atento. Se faltar alguma ovelha, logo vai pensar, a minha ovelha está virada. O testemunho de um pastor, ele diz assim: várias e várias vezes passei horas procurando uma única ovelha desaparecida, e então, na maioria das vezes, eu avistava ao longe, deitada de costas, totalmente desamparada, e de imediato eu disparava a correr em direção a ela, o mais depressa que podia, pois cada minuto era de extrema importância. No meu coração havia um misto de medo e de alegria. Medo que fosse tarde demais e alegria por a ter encontrado. E logo que chegava perto dela, o meu primeiro impulso era pegar nela. Cuidadosamente eu a voltava, aliviava a pressão dos gases na sua bolsa e depois amparava a sua perna e a friccionava os membros para restabelecer a circulação. Isto levava um pedaço de tempo. E durante todo esse tempo em que cuidava dela, falhava-lhe com uma voz suave: quando é que aprendes a te pôr de pé? Estou tão alegre por te ter encontrado, marota. E assim prosseguia numa conversa de misto de repreensão e ternura, compaixão e disciplina. Pouco a pouco ela tomava o equilíbrio e se juntava às outras. Existe um toque carinhoso de Jesus ao pegar em nós e ao nos virar. Verdadeiramente, Cristo que passou pelas mesmas emoções e aflições que nós passamos, preocupações, Ele também cuida de nós. Ele procura a ovelha perdida. E quando nos sentimos mais seguros de nós próprios, é aí que nós tropeçamos e caímos. E Deus vem ao nosso encontro. Se tiveres caído por alguma razão, Ele é o único que te pode ajudar a pôr de pé. Podemos restaurar um monte de coisas, carros, pinturas, gravações de som, edifícios, mas só Deus pode restaurar a alma. Cristo quer restaurar a tua alma. E como é que Ele faz isso? O livro de Jó, capítulo 11, versículo 13 a 16, eu vou terminar com ele. Mas se voltares para Deus do coração sincero, e estenderes para Ele as mãos em oração, se afastares de ti o mal que tiveres cometido e não deixares que a injustiça se aloje em tua casa, então poderás levantar a cabeça sem vergonha, estarás firme e sem medo, poderás esquecer-te do mal, só te lembrando dele como águas passadas. É isso que Deus espera, que tu te lembres do mal como águas que passaram, e que o Senhor seja assim o teu pastor e o teu Salvador.